E aí pessoal, Murilov aqui, e hoje eu quero falar pra vocês de um corte que eu tava vendo da live do Flow Games, onde eles chamaram o Keoma pra estar falando um pouquinho sobre o cenário de fighting games no Brasil e no mundo, né? E o Keomas falou uma coisa muito interessante, que ela pode ser sim traduzida por meio da produção de conteúdo. Então, eu vou fazer aquele famoso videozinho que eu mostrei no vídeo da Liz, onde eu vou pegar o corte daquela live, vou mostrar pra vocês, e no primeiro comentário fixado eu vou colocar tanto as redes sociais do Keoma, quanto o corte e o programa completo pra vocês, tá bom? Então, bora pra intro e eu já volto com o clipe. Bom, já estamos aqui com o clipe, né? Vocês podem ver que eu avancei ali uns 5 minutinhos, porque é exatamente nesse ponto aqui, onde ele fala o que eu falei que é tão interessante, tá? Mas lembrando, no primeiro comentário fixado vai estar esse clipe completo pra você estar assistindo na íntegra, pra ver que eu não tô tirando do contexto pra explicar um ponto aqui nem nada, e o episódio completo também vai estar no primeiro comentário fixado, tá bom? Então é isso e play. Quebrado. Então assim, eu te perguntei o boneco que tu jogava só pra saber se tu era apelão Ultimate. Não, tá ligado? não. Ainda tem que ter um pouco de gosto pelo que a gente faz. Pô, se nesse tempo, desse negócio todo que a gente viu, os jogos são quebrados, eles não desenvolvem um novo público, não tem renovação, não remunera bem. O que você faz? E você e eu, por exemplo, já conversei com você muitas vezes, conversei com o Killer Shinnok. Essa parte vezes, é bem legal, é na pergunta do Chaep mesmo. Fazem ao longo da vida pra poder ainda existir, né? Porque já que você não é remunerado como pro player, tipo, como é que você mantém uma vida de pro player, sendo que você não recebe pra isso, e pra você ser pro player, você tem que ter alto desempenho e alta dedicação. Meu irmão, pra mim esses caras são heróis. Sem sacanagem. Não, sim. juro por Deus. Porque assim, eu conheço uma galera que os moleque, eles jogam os resultados que os brasileiros têm nesses torneios, campeonatos internacionais, ele é, cara, coisa de herói. Porque é isso que ele falou, os caras... Porra, quando o time dá um salário uma merreca, não dá pra viver, tá ligado? É apesar de tudo que esses caras conseguem chegar nesse nível, tá ligado? Então, perguntou de mim? Eu streamo e dou coaching. Ponto. Essa parte é muito legal. Cara, pensando no cenário que nós temos hoje de jogadores de pro player, pelo menos acho que os que mais são conhecidos são Free Fire e League of Legends, né? Valorant também tem lá seus pro players, mas eu vejo que a galera não comenta tanto sobre salário de pro player quando a gente fala de Valorant. Então vamos pegar Free Fire e LoL, que são o que a gente mais tem em comum aqui no Brasil. Basicamente, se você pegar esse exemplo dele, você não consegue imaginar, por exemplo, o Titã dando coaching pra sobreviver como pro player. Você não consegue imaginar Yoda dando coaching como pro player. Você não consegue imaginar Nobru dando coaching pra se manter como pro player, cara. Aconteceram diversas coisas, lógico, na vida desses pro players que fizeram com que eles monetizassem da forma que eles estão monetizando, né? Nobru, por exemplo, abriu o fluxo lá, etc. Mas imagina um jogador de fighting game, e não é um jogador pequeno, a gente tá falando de um jogador que os campeonatos brasileiros, praticamente ele perdeu 3 vezes ao longo de 60 campeonatos. O cara realmente foi encontrar um desafio de verdade quando ele foi pra fora do Brasil, e esse cara não recebe o bastante do jogo pra sobreviver. Esse cara tem que ter os seus trabalhos por fora. Por mais que sejam trabalhos ligados ao game, ainda assim não é simplesmente jogar e ganhar dinheiro, né? E espero algo drástico acontecer. Porque eu tenho o feeling de que isso é pra mim e eu quero isso pra mim. Eu quero fazer isso funcionar. Porque eu fiz isso funcionar por pouco tempo e por causa do lançamento de SF5 as coisas estouraram de uma maneira ruim. Né? Assim, ó, existe, né? Aí eu vou citar uma das pessoas que eu mais aprendi a me inspirar durante esse tempo de pandemia, esse tempo que eu até meio que me afastei de competir. Rodney Mullen. Cara, inventor da maioria das manobras de skate que tu pode imaginar. Eu andei de skate por um tempo também, mas não vem ao caso. Né? Mas assim, ó, ele fala muito da barreira da descrença. Existe uma cultura de se dizer que se não pode ser provado, não deve ser possível. Né? E em Street Fighter, eu não vou dizer em outros jogos, tipo, eu não tenho como te dizer isso. Né? Provavelmente em MK, quem fez isso foi o Shinnok, o Conk. Quem fez isso em Samurai e que foi lá pra fora pra fazer o negócio funcionar foi o Didi. Inclusive a gente vê o próprio comentário do Didi, né? Tem como, mas assim, ele né? acabou de citar. O Didi mesmo, ó. Em Las Vegas vivia disso daqui, muito difícil, no máximo um salário. E assim, ó, tu tem que ganhar tudo. Lá, tu tem que ganhar tudo. Ou tu provavelmente passa fome. Né? Se fosse só pro player, cara, não existe. Ponto. Essa parte, Cara, isso aqui é tão cirúrgico pra
a situação dos produtores de conteúdo que nós temos hoje em dia, que é... Imagina que você é um produtor de conteúdo, um streamer, um youtuber, etc. E você tá afim de monetizar a brincadeira, você tá afim de viver somente da produção. Imagina que surgem 50 contratos contigo e você fala, cara, e não são contratos cada contrato vai me pagar R$500, R$1.000, R$2.000, não é isso. Vamos dizer que são 50 contratos de produtos que você vai receber um cupom de desconto, um link de afiliado, coisas do tipo. Se você pegar esses 50 cupons, esses 50 links, enfim, esses programas de afiliado, só isso não basta para você se manter como produtor. É basicamente a tradução do que ele está falando aqui como pro player de fighting games. Se ele vencer todos os campeonatos que tiverem no Brasil, todos, durante um mês, um ano, todos, ele não vive só dessa renda. Não dá pra viver só com a renda dos campeonatos dos fighting games, cara. Olha que surreal é isso, porque a gente tem a visão que o pro player é o cara que joga, desempenha bem, se ele vencer, ele, né, tá vivendo, igual um jogador de futebol, etc. E a gente vê que essa realidade não é assim pra todo mundo, mano. Você sempre tem que ser alguma coisa junto. Mas eu acho que isso já é uma tendência da geração atual também. De fighting game. De modo geral, tu não pode ser simplesmente um pro player e desaparecer. Porque, convenhamos, cara, dinheiro, fama, esses negócios, cara, né? Até mesmo em termos de motivação, né? Porque, cara, eu fui um cara que eu pude jogar pelo amor de jogar e que eu tive que jogar quando não existia nenhum amor ali, né? Cara, o que eu aprendi quando tudo isso passa, sobra tu e teu controle, cara. E se é dinheiro que te move, se é ganhar campeonato, é o que os caras falam de ti, ou o que tu acha, ou o que tu tem na mídia, se é isso que te move, pra tudo que tu faz na tua vida, os teus dias estão contados. Isso aqui é uma coisa muito forte, porque quando a gente fala de produção de conteúdo, eu sei que quando a gente fala de dinheiro necessariamente, toca muito. E eu sei que existe um debate aí onde você tem que falar, ou você pode falar, se a produção de conteúdo não me der dinheiro, tudo bem. Não é meio que tudo bem, porque se não der dinheiro, por que você está se dedicando tanto? Mas também existe o ponto você tá fazendo só por dinheiro? Tipo assim, você tá entrando nas coisas na sua vida só por dinheiro? Porque por mais que realmente dinheiro é importante, inclusive o Keoma, ele fala isso daqui a pouco. Dinheiro é importante, dinheiro paga as suas contas, dinheiro bota a sua vida pra frente. Mas ainda assim, você não pode fazer as coisas somente por dinheiro. E quando a gente pega isso pra produção de conteúdo, isso é muito forte. Porque a gente tem a parte do se vender, né? Quando você é um produtor de conteúdo e você passa a fazer as coisas simplesmente por dinheiro, você pode cair em cada enrascada que é complicado de mensurar o tamanho do prejuízo que você pode gerar, tanto para si mesmo quanto para sua comunidade, né? Mas eu vou deixar o Keoma concluir esse pensamento e a gente volta a falar sobre. É isso que eu acho. Então, cara, nesse meio tempo que eu aprendi encontra alegria no que tu faz, por fazer, não por qualquer outra coisa. Obviamente, cara, obviamente todo mundo tá procurando grana. O maior problema de todo mundo é grana, né? Eu não sou diferente. Mas encontra alegria no que tu faz por fazer. Com sorte, isso vai te moldar uma pessoa melhor no processo. E vai te dar o que tu precisa. E vai te dar o que tu quer. Né? Então, pra mim, né, isso foi uma coisa que também dizem. Red Bull Comitê 2016, Tokido perdeu pela 3ª vez seguida pro Infiltration. Outro pro player. Dizem que ele tava chorando no quarto. Daigo foi falar com ele. Se tu estivesse fazendo isso aqui e não valesse 1 centavo, tu ainda estaria fazendo? Próximo campeonato foi CEO 2016, Tokido ganhou. Porque ele se libertou daquilo. Então, lembrando que eu fiz alguns cortes aqui simplesmente para focar só nas falas do Keoma, tá? Porque entre isso o Igor vai falando, dentre diversas outras falas vão aparecendo ali, mas lembrando, vocês podem ver o clipe completo que eu não tô manipulando nada, que a intenção não é essa. É só deixar mais sucinto mesmo pra edição, porque eu vou jogar no YouTube esse corte aqui. Então vocês viram como a situação do Keoma, que é um pro player de fighting games, consegue ser traduzida completamente e perfeitamente para produção de conteúdo, e a gente consegue entender as dores dele num cara que ama o que tá fazendo, ele tá desempenhando cada vez mais, ele treina, ele gasta horas do dia dele com aquilo, ele não recebe o retorno equivalente ao esforço dele, e isso você consegue ver em 500 milhões de produtores de conteúdo todo dia. Basta você abrir a Twitch e ver quantos streamers não fazem
500 mil horas de live e eles não recebem o proporcional a essas horas. E o que o Keoma fala é a mais pura verdade. E traduzindo isso para produção de conteúdo, se você quer ser um produtor de conteúdo, você não pode se dar ao luxo de só fazer live ou só fazer vídeo. Você tem que ter algo a mais para sobreviver, sim, porque como a gente estava falando, o dinheiro é bom e o dinheiro sim move nossa vida para frente. Mas para ir atrás dele, a gente tem sim que fazer outras coisas. O Keoma, como ele disse, ele é streamer e coaching. Então nós, como produtor de conteúdo, pra gente manter essa brincadeira viva e a gente poder viver da produção, não necessariamente significa que você tem que viver só de fazer vídeo ou só de fazer live, mas que você vai fazer vídeo, você vai fazer live, você vai editar vídeo pros outros, você vai dar uma consultoria, uma mentoria, enfim, fazer design. Você vai ter que ter diversos outros projetos também, porque é uma coisa que eu sempre falo, inclusive comentei no meu vídeo de sábado, vou deixar no card pra vocês. Viver da produção de conteúdo é possível, ela é muito difícil, mas é possível. Mas para que você consiga viver dessa produção, você tem que abrir mão daquele ego de produzir simplesmente só para você e começar a agir como um produtor e produzir não só para ti, mas para outras pessoas também. Mas enfim, isso aqui é só um videozinho extra mesmo que eu queria falar pra vocês, porque eu vi esse corte aqui e eu achei sensacional as palavras do Keoma. Lembrando, as redes sociais dele estão todas no primeiro comentário fixado, caso você queira ver o programa na íntegra ou acompanhar o Keoma pra trocar uma ideia com ele, apoiar o trabalho do cara, que ele merece demais. E caso você concorde ou discorde da minha opinião, pode colocar nos comentários também, que eu vou estar lendo tudo e a gente vai estar conversando com a maior educação do mundo sobre esses diversos pontos de vista, tá bom? É isso e até sábado.